Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia aos convidados, à equipe do CRAME, aos familiares, às pessoas que estão acompanhando das redes sociais. A gente vai dar início agora a mais uma live, aqui é um podcast do CRAME, e com uma temática extremamente importante, essencial nesse momento, que é sobre o Covid-19 e como que a gente aqui da assistência social e da saúde encara essa dinâmica. Então hoje, ao meu lado, nós não teremos a Luciana, mas nós temos aqui mais uma pessoa que compõe a equipe, que é a Cristiane, que depois ela se apresenta. A equipe técnica temos o Carlos, e convidados temos o conselheiro tutelar Ayrton, que também vai se apresentar, e o Dr. Tadeu, presidente do CRAME, que também fica muito à vontade em se apresentar. Quer falar, Cris? Quem é você? O que você faz aqui no CRAME? Eu sou a Cristiane, eu sou psicóloga, trabalho já há algum tempo no CRAME, atendo na região noroeste. E além dos atendimentos, das visitas, do acompanhamento das famílias, agora eu vou fazer parte das lives. Fica à vontade, Ayrton. Bom dia a todos, todas e todos. Eu sou Ayrton, conselheiro tutelar na região noroeste. Eu vou estar sendo filmado também, eu vou me auto-identificar. Sou um homem negro, estou de máscara, cabelo black, estou de branco, com fio de conta branco e ao fundo uma parede parda, né, ou de cor parda, não sei qual que é a cor dessa parede aqui atrás. Eu sou conselheiro tutelar desde 2012, estou na minha terceira gestão, sou pai, sou mestre em educação, tive um mestrado no ano passado e agradeço já de antemão o convite, é importante essa temática, e estou aqui para a gente poder fazer essa roda de conversa gostosa, bacana, honesta. Bom dia, então. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer receber aqui o Ayrton e conviver um pouquinho mais com os nossos colaboradores aqui do CRAME. Meu nome é José Tadeu Santo Mauro, sou médico, clínico geral, nutrólogo. Tenho uma boa experiência aí com tratamento de Covid, de orientação, de controle, e eu espero que esse podcast possa trazer para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, muita informação positiva sobre um problema que cabe a todos nós enfrentarmos com altivez. Bom, acho que é isso, né? A gente tinha pedido um pouco Meu nome é Rafael, também sou educador social aqui do CRAME, né? Então tem que falar. Tinha esquecido de me apresentar. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores e pedi um pouco pro Dr. Tadeu falar um pouco sobre trazer algum histórico sobre a importância da vacina no Brasil, até onde a gente chega agora, né? Porque acho que a vacina tem uma história importante e que de repente a gente passou novamente a questionar, né, a importância dessa vacina, questionar, relativizar. Então acho que se o senhor puder falar alguma coisa pra gente nesse sentido. Com prazer. Bom, a história da saúde brasileira e a das vacinas, elas se entrelaçam, né? Porque se nós temos hoje uma qualidade de vida um pouco melhor, se nós temos hoje uma longevidade um pouco melhor do nosso povo, muito se deve à vacina, se deve também a melhora nas condições, melhora pequena, né? Muito pequena, mas significativa nas condições sanitárias, de água, esgoto, água tratada, enfim. Mas a história da vacina faz parte da história do SUS. O povo brasileiro hoje é, felizmente, muito receptivo às vacinas, tanto que nós já estamos num processo de quase 70% da população vacinada contra a Covid, né? Mas nem sempre foi assim, né? Logo no começo do século, o Rio de Janeiro foi
assolado por uma epidemia de febre amarela. Então, Oswaldo Cruz, que era um sanitarista brasileiro, tentou tratar também, além da vacina, com medidas higiênicas, com limpeza de logradouros que pudessem esconder o mosquito, o transmissor da febre amarela, e foi muito criticado e houve uma condição chamada revolta das vacinas que praticamente dividiu ao meio a população do Rio de Janeiro, mas felizmente havia um governo engajado e aceitando as explicações da ciência, e ele conseguiu dizimar o problema. Campinas também foi, no começo do século, quase dizimada pela febre amarela. Morreu aqui mais da metade da população, e quem sobreviveu foi embora. Campinas quase não existiria se não houvesse também a vacina. Quase não existiria. Tem casos dramáticos, né? Mas, com o tempo, a população brasileira foi entendendo a importância da vacinação. Hoje em dia nós temos um programa nacional de imunização que é modelo para o mundo. Nós temos uma capilaridade, uma rede de vacinadores, uma rede de unidades de saúde que traz essas vacinas de uma maneira gratuita ao povo. Isso é uma coisa fantástica, né? A gente fala de Covid, todo mundo está dando a vacina de graça, mas nem todas elas são gratuitas pelo mundo afora. Então, a vacina eu diria assim, é uma conquista do povo brasileiro. O SUS é uma conquista do povo, com todas as suas mazelas, com todos os seus problemas. A saúde é um direito do povo e uma obrigação do Estado em prover isso. A vacina da Covid, que hoje é tão criticada por alguns grupos negacionistas e por alguns grupos sem muita intenção de acreditar naquilo que a ciência coloca. A vacina da Covid, que dizem que é uma vacina que começou agora, que faz um ano, a base dessas vacinas vem de muitas décadas já, né? Alguma coisa que é muito moderna foi adaptada. A história da vacina do RNA mensageiro, que a Pfizer para nós aqui é o modelo. Esse RNA mensageiro já existia há muito tempo. Alguém teve uma sacada fantástica e colocou um genzinho do Covid lá dentro, e essa vacina tem uma efetividade enorme. Enfim, a vacina é uma dádiva. Isso tem que ficar bem claro, né? E acho que, e aqui eu sei que a gente vai fazer isso, né? O povo tem que ser melhor esclarecido para ver não em quem acredita, mas no que acredita. Nós vamos acreditar na ciência ou nós vamos negar simplesmente baseado em critérios nossos, pessoais. Nós vamos expor nossos filhos, nossos parentes a uma situação de vulnerabilidade, quando eles podem ser razoavelmente e efetivamente protegidos contra uma doença que já fez milhões de mortes pelo mundo afora. Então eu acho que essa é a nossa missão aqui hoje, tentar levar para a população esse esclarecimento, não obrigá-la, mas induzi-la, orientá-la, motivá-la a ir buscar essa vacinação. Nossa, muito legal. Bom, eu acho que Falei muito, já deu uma grande explanação que já estava encaixado com a nossa próxima pergunta, que era, então já vou perguntar. Acho que o Dr. Tadeu deixa bem claro qual é o posicionamento dele em relação às vacinas, e aí eu vou fazer a pergunta que tem aqui então para o Ayrton, e aí se o Dr. Tadeu quiser complementar também fica à vontade, que é: vacina contra a Covid, sim ou não, e por que sim ou por que não? Vacina contra a Covid. Sim, por quê? Porque ela garante... Primeiro, acho que é importante dizer sobre a obrigatoriedade, a questão da vacina. Então, vou começar pela minha história pessoal. Eu sempre tomei vacina.
Sempre tomei vacina. Na verdade, a maioria dos brasileiros, né, em sua grande maioria, todos sempre tomaram vacina. E de repente aparece o Covid, e aí há todos esses questionamentos, né, doutor? De tudo isso, e a gente fica até confuso e acaba confundindo até você que tem um certo esclarecimento, falando, mas por que essas pessoas estão questionando isso? Mas enfim, falando do meu lugar como conselheiro, e por que tomar vacina? Porque a Agência Nacional de Saúde, ela referendou que essa vacina, ela pode ser aplicada em crianças e adolescentes. E o artigo 14 do ECA, ele é claro com relação a isso, ao direito das crianças e dos adolescentes. E que as crianças é obrigatório a serem vacinados. Falando do meu lugar como conselheiro, então o sim já vem através da lei. Através da questão de saúde, o próprio doutor agora já deu uma boa explanada com relação a isso. Mas uma vez eu fiquei pensando com relação, eu não sabia ainda se as crianças podiam ou não tomar a vacina, mas eu ficava sempre, eu fazia na minha cabeça um histórico mais ou menos assim. O adulto foi, tomou a vacina, mas a criança não. Mas a criança, ela também pode ser, ela pode contrair o vírus. Quando ela contrai o vírus e vai para a casa de uma outra pessoa, ela está levando o vírus para essa outra pessoa, certo? Aí eu ficava imaginando que os pais precisavam trabalhar, então ficou aquela coisa bem complicada de fecha tudo, não fecha, home office, essa coisa toda. Quando você tem a questão das crianças que ficam com os avós, imagina só, então a criança, que ela estava contaminada, ela acaba indo para a casa do avó, de um responsável, e ela pode levar o vírus junto com ela. A partir do momento que nós tomamos as vacinas, e a gente vai entendendo, inclusive, a terceira dose, as comorbidades, como isso faz com que a gente fique mais protegido e não nos leve ao óbito, e que crianças também podem vir a chegarem ao óbito, mas elas vacinadas, os efeitos são bem menores. Inclusive, há crianças que não chegam nem aí para o hospital. Existem dados que foram colocados, isso foi para a imprensa, dizendo o seguinte, a sua maioria de pessoas internadas e que chegaram a óbito foram as pessoas que não tomaram a vacina. Não é isso, doutor? Então a gente precisa entender essa dinâmica. Se você não tomar vacina, você vai ser a probabilidade de você ser internado é muito grande e a probabilidade, inclusive, de você chegar a óbito também é grande. Agora, quando você toma a vacina, isso diminui significativamente. Então, o meu sim é nesse sentido, né? Indo muito na direção, indo ao encontro do que o doutor disse agora, que é o nosso papel aqui de falar sobre isso, de levar a informação positiva, de orientação mesmo eu do meu lugar como conselheiro, existe uma autoridade, não tem como, é uma lei, que alguns encaminhamentos que o conselho pode fazer, e aí é importante deixar bastante nítido que eu sou conselheiro tutelar na cidade de Campinas, mas sou da região noroeste. Então eu não estou aqui falando pelos conselheiros de toda a cidade de Campinas. Estou aqui falando eu como conselheiro e de uma determinada região. Então você tem outros conselheiros e eu respeito essa questão do território. Então, para nós dentro do Noroeste, nós discutimos isso, quando eu voltei de férias, a gente estava conversando sobre a questão da vacina, então isso é unânime entre nós, da importância das crianças serem vacinadas. Existem alguns encaminhamentos que o Conselho pode fazer a partir da violação de direito. Então é importante que as pessoas saibam, principalmente os adultos ou os responsáveis por crianças e adolescentes, que quando eles não vacinam os seus filhos ou as crianças e adolescentes, que eles são responsáveis legais por essas crianças, eles estão violando o direito delas. E nós temos uma Constituição, nós temos leis, e quando o direito de qualquer pessoa é violado, ela corre os riscos de responder dentro daquilo que a lei preconiza pela violação de direito que ela está cometendo. Eu já dei essa explanada até para ficar bem nítido. Então,
volto a repetir, eu sou conselheiro tutelar em Campinas, mas num determinado território, e venho aqui, né, para falar da região noroeste, e não falo por todos os conselhos, eu falo pelo Conselho Noroeste. Bom, vou aproveitar esse gancho que você traz aqui e vou tentar polemizar um pouquinho, antes da gente colocar os vídeos dos usuários. Quando você fala, quando você especifica, você fecha, não, eu sou um conselheiro da região noroeste, há uma unanimidade na região noroeste. Mas a gente sabe que a questão do Covid, ela é mundial, e quando a gente traz para a nossa micro-região, ela está afetando Campinas toda, né? O CRAME trabalha na região noroeste e na região leste. Dentro do Conselho Tutelar, na perspectiva da garantia dos direitos da criança e do adolescente, isso não é uma unanimidade? Em Campinas você tem 5 conselhos, cada conselho com 5 conselheiros. Perante a lei, o conselho ele é autônomo. Então, o conselho é autônomo. Então, quando você fala do conselho, você está falando de um conselho. Então, ele tem a sua autonomia. Eu não posso falar pelo outro. Eu não acredito que exista contrariedade dos conselhos, de outros conselhos com relação à vacina, porque está na lei. E aquilo que a gente conversa com os conselhos, os conselheiros, eles sempre agem dentro daquilo que preconiza o ECA. Eu só estou fazendo esse recorte justamente por respeito aos outros conselhos, porque eu estou aqui como conselheiro e estou dentro da cidade, e falo de um território, entende? Mas eu não acredito que existam divergência, né? Tá. Entendeu? Não vai ter divergência. Não, é isso que eu queria. É muito legal a sua pergunta, e é legal também até para poder, é algo importante, poder explicar para a população o que significa também os conselhos, porque as pessoas elas confundem. Então elas acreditam, por exemplo, elas acham que o conselho é uma coisa só, e não é uma coisa só, e que é dividido por território. Então você tem 5 conselhos. É legal isso até para que as pessoas entendam o que significa o conselho tutelar. Acho que em um outro momento a gente pode conversar sobre isso. Se quiser fazer a pergunta também é tranquilo. Mas é legal que as pessoas saibam que são 5 conselhos e que eu falo aqui, eu sou numa determinada região. A gente formulou assim, né? Por que a vacina é tão importante para a periferia? Tá. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é onde está o número de pessoas que vivem em situação de desigualdade social. Então já começa por aí que a vacina ela é importante na quebrada justamente porque é onde estão as pessoas que vivem em situação de desigualdade. Não tem como não fazer esse recorte, e pessoas pretas, em sua maioria. Em sua maioria. Então, e aí falando de racismo estrutural e tal, enfim, tudo isso. Então a vacina na quebrada é importante por conta disso. Números já mostraram que pessoas negras foram as que mais foram acometidas pelo vírus e que foram as que mais vieram a falecer, né, a chegar ao óbito por conta da Covid. Apesar de que você assistia na época de quando estava numa fase bastante aguda da Covid, o hospital de campanha no Pacaembu, você escutava muitas pessoas dizerem assim, quando a pessoa entra dessa porta para dentro, não tem mais classe social. Só que não tem como negar que aquilo é uma estrutura SUS. Não era uma estrutura particular. Então daí a importância do SUS dentro desse processo. Mas falando de periferia, de volume de pessoas, é importante que a gente diga que é muita gente que ao mesmo tempo também recebe muita desinformação. Então o que eu tenho para dizer aqui é que se a quebrada quer estar viva, a quebrada tem que vacinar, meu. Se a quebrada não vacinar, vai morrer todo mundo e pronto, tá dado. A gente não precisa morrer, a gente quer viver. A morte, para quem quer, eles têm o interesse deles, a gente não quer isso. A gente quer sobreviver, a gente quer viver. E para ter sobrevida agora, a gente precisa vacinar. Até que tudo isso comece a ficar um pouco mais tranquilo. Uma potência muito grande que são os nossos adolescentes. Eles deveriam estar na rua pedindo para as pessoas serem vacinadas. Tá ligado? Para mim é isso também. O poder que os jovens e os adolescentes têm, não entrar nessa cilada
sabe? Nessas fake news, nessas mentiras que as pessoas estão contando. Vocês podem sim ser infectados, vocês podem vir a entrar em óbito, como aconteceu com muitos. Então, assim, que a gente possa, que os adolescentes e os jovens, independente da instituição que eles participam, independente da quebrada que eles estejam, fale para as pessoas serem vacinadas. Fale com o seu responsável para levar o seu irmão, essa criança que está dentro da sua casa, para ser vacinada. Inclusive aqui em Campinas eu fiquei sabendo que o número reduziu de crianças que estão sendo vacinadas. Por favor, levem as crianças para vacinar. É isso que eu peço. Peço pro meu bem, peço pro seu bem, pro dele, para quem está assistindo, para todas as pessoas. Porque não é possível que as pessoas vão continuar morrendo, principalmente na quebrada, já que você falou da periferia, então, já que você falou da quebrada, não dá para ficar vendo pessoas na quebrada morrendo. Não dá para você ver aquela senhora que você sempre trombava, na hora que você está indo buscar o leite, sabe? Aí daqui a pouco você não está mais cruzando com ela no meio da rua, e quando você vai saber, ela morreu de Covid. Que foi o que mais a gente escutou. Aquele senhorzinho que encostava no campo. Sabe quando todo mundo está jogando bola? Os adolescentes estão lá jogando bola, sempre encosta 4, 5, 6 senhores para assistir e jogarem bola. Mas daqui a pouco só tem 4. Mas tem alguém que está atento e fala, pô, tá faltando 2. Quando você vai buscar informação, aqueles 2 morreram de Covid. Eles poderiam estar lá assistindo. Por quê? Existe uma importância da vacina. A quebrada pensa, a quebrada é inteligente, a quebrada tem sabedoria, então não caiam na cilada da mentira, vacinem todo mundo tem que vacinar, para a gente ter essa outra perspectiva do pós isso, que existem outras lutas que a gente tem que fazer, não é? Sim. Tem outras lutas, não é só isso. Tem a luta de creche, tem a luta de escola, tem criança que não está tendo creche, e aí? Porque para a periferia, na questão da vacinação, da questão da Covid, quando escolas particulares são fechadas, um monte de gente começa a procurar creche pública. E aí, quando a gente vai lutar para que tenha mais creches públicas, pública, não é particular, não é privada, é pública, 100% pública. Que isso conversa com o SUS também, né? Aquilo que é 100% público conversa com o SUS. Então é disso que eu estou falando quando a gente fala de quebrada. Quando fala de periferia, quando fala de onde a gente está, é falar disso tudo que eu falei aqui. Entendeu? De quem é mais atingido, de quem está morrendo, daqueles que a gente está perdendo, que a gente está chorando. Tudo isso porque alguém inventou para dizer que por conta do seu ego, por conta daquilo que ele acredita e que nem conversa com a ciência, que é o melhor para todo mundo. E as pessoas estão morrendo. Não pode ser. Isso não é humano, isso é desumano. Isso não é humano para a quebrada. Isso não é humano para a periferia. Isso é desumano para nós. Isso é querer o nosso extermínio. Isso é genocídio. E a gente pensou um pouco nessa questão, porque acho que você está certíssimo na sua fala, super referente à sua fala, porque não adianta a gente fazer um recorte de saúde sem fazer um recorte de classe, principalmente, né? Qual o tamanho das casas nas periferias, quantas pessoas estão nessas casas, qual o potencial de contaminação. Perfeito, Rafa. Né? Perfeito. Qual o tamanho das casas de pessoas que são de outras classes sociais, quantas pessoas tem nessas casas e como que elas vão se cuidar, né? Se a gente for, sei lá, pensar um grande nome aí, que pegou Covid, foi para o Albert Einstein, foi para a Beneficência Portuguesa, e aonde que as famílias que têm 7, 8 ou 9 pessoas na mesma casa em 2, 3 cômodos, aonde que eles vão buscar recursos para se cuidar. Então eu acho que sua fala foi muito pertinente, traz uma leitura de raça, de classe, né? Eu acho que é por aí. Bom, enfim. Eu tenho uma pergunta que é assim, qual é a sua visão das consequências das pessoas que fazem campanha anti-vax na internet, assim? Porque a gente vê que, pelo que os nossos atendidos, as perguntas que eles mandam, existe uma lacuna muito grande de conhecimento, existe um medo muito forte, e aí esse medo muitas vezes é preenchido por discursos que vêm e falam, se você vacinar o seu filho vai morrer. E
E essas pessoas, elas falam de uma forma, ela traz um discurso tão violento, de um jeito tão... Parece que a fala vem de uma estrutura tão forte que quem ali é mais humilde de conhecimento acaba conhecendo, enquanto a gente tenta trazer de uma forma mais reflexiva e tal. Tá. Qual a visão que você traz? A visão que eu trago é da luta do oprimido contra o opressor. Vou fazer essa ligação, certo? O opressor, qual que é o papel dele? Então ele oprime o outro, e entre as suas ferramentas de opressão, que é a força, que aí ela pode ser dentro da violência física ou psicológica, é uma violência psicológica quando você aterroriza o outro, aterrorizar de terrorismo, e quando você vai no dicionário para ver qual que é a palavra terrorismo, o que significa, você tem essa questão da violência psicológica a partir daquilo que você entende como correto para você, ou que um grupo entende como correto para ele, então ele acaba aterrorizando o outro, isso é terrorismo. Ele aterroriza as pessoas com essa mentira, com um discurso violento. O mesmo discurso violento que pairou em terras brasileiras em 2018. E é desse mesmo modo que as pessoas se utilizam para enganar o outro, para oprimir o outro. Então, quando alguém diz que o seu filho vai morrer porque que vai ser vacinado, na minha opinião, isso é opressão, isso é violência. E por que é violência? Porque viola o direito da criança de ser imunizada. Então, esse dispositivo, o discurso forte é um dos dispositivos do sistema opressor que existe no Brasil, que existe no estado de São Paulo, que existe em Campinas. É importante a gente fazer um recorte, inclusive histórico, de Campinas, que foi a última cidade a abolir o processo escravocrata. Então ela tem no seu gene, na sua estrutura, a opressão. O terror. Uma pessoa negra, em qualquer espaço no estado brasileiro, não queria vir para Campinas. Porque isso aqui era o verdadeiro, dos cristãos, inferno. Isso aqui não era um lugar para uma pessoa negra vir. Mas tirando esse processo histórico, Campinas tem isso. E não só Campinas, como agora no Brasil, alastrou esse discurso forte, violento. E você pode reparar, todas as pessoas que são contra a vacinação de criança, ele não utiliza de uma fala tranquila para falar sobre isso. Eles sempre utilizam de uma fala forte e violenta, isso, aguda, que te atravessa. Então tudo. A pessoa vai falar de arma, ela fala de maneira violenta. Ela vai falar, ela é anti-vacina, ela fala de maneira violenta. Ela vai falar sobre racismo, que ela é contra, que é mimimi, ele vai falar de uma forma violenta. Ele vai falar sobre, a gente vai falar sobre violência contra a mulher, ele vai falar de uma forma violenta, que ela estava vestida da forma XYZ, então por isso que, pode reparar. E essas pessoas, enfim, tem cor, tem religião, tem nome, tá? Então assim, é o terror, é a opressão. E a quebrada, as pessoas, elas não podem cair nessa cilada. E a gente está colocando aqui de um jeito, inclusive, mostrando esse dispositivo. Não caiam nessa cilada. Vá no centro de saúde e vacina o seu filho. E ponto. Acabou. E nem dá ouvidos para essas pessoas. Que, infelizmente, também estão contaminadas por um discurso que não faz parte nem da vida delas. Porque daí, assim, o próprio doutor falou aqui, são 24 vacinas só no primeiro ano de vida. Se tem um cara com 26 anos de idade fazendo esse tipo de discurso, será que com certeza ele se esqueceu que tomou 24 quando tinha um ano de vida, ou ninguém, e agora ele está sendo informado, olha, você tomou 24 vacinas no seu primeiro ano de vida. Não dá para você falar que agora uma vacina vai matar todo mundo. Entende? Então é violência, cara. Isso para mim é violento, desnecessário, desumano, desacolhedor, genocida. Falar que é antivacina para mim é genocídio. Muito massa, muito legal. Muito forte também sua resposta, seu depoimento. Eu acho que você respondeu um pouco da nossa próxima pergunta, que é
que é qual o papel dos adolescentes hoje no enfrentamento, no combate do Covid e do discurso anti-vacina, né? A importância da vacinação para os adolescentes, a importância do papel dos adolescentes na sociedade contemporânea, né? Acho que você falou um pouquinho, se quiser falar mais. É o trem-bala, meu. Tem que estar no trem-bala da vacina. É isso que os moleques têm que perceber. É isso que os moleques têm que ver. O trem-bala hoje é a vacina. O trem-bala hoje é a vida. O trem-bala hoje é... Tá vacinado, para estar todo mundo imunizado, para as coisas irem voltando ao normal, para a gente poder se encontrar, apesar dos encontros que já estão acontecendo, mas que as coisas fiquem um pouco mais tranquilas. Os adolescentes têm um papel super importante, a partir de tudo que a gente conversou aqui, mas é esse papel de fazer a diferença, inclusive porque numa sociedade como a nossa, vocês sempre foram os mais desacreditados. Existe uma baita de uma potência entre os nossos adolescentes, né? É que a gente sempre viveu, e a gente, quando eu falo como adulto, né, que em algum momento da nossa vida a gente sempre relativizou a atitude deles, mas nunca acolheu de maneira verdadeira, de você trocar ideia, escutar o que ele tem para falar, e aí a partir dessa escuta a gente começa a desenrolar outras ideias, que é daí que eles começam a entender também qual que é o papel deles, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Ó, você quer fazer isso aqui vai ter essa consequência. Então, quando eles são pró-vacina, as consequências são do irmão dele protegido, do vizinho protegido, né? Dele mesmo protegido, para poder dar espião esse rolê, a revoada, mano. Como que você vai pra revoada numa boa se você não tá imunizado? E eu tô falando aqui porque é um direito de ir e vir do adolescente, ele pode dar o rolê dele. Então não é. Senão eu vou estar aqui, sabe? Ah, mas é revoada mesmo, é tirar onda, é curtir, a gente tá aí pra, né, desde que tenha responsabilidade, que é importante isso. Você pode dar o seu rolê, mas você tem que ter responsabilidade. E uma das responsas hoje que os adolescentes têm que ter, que a quebrada tem que ter, é tomar vacina. E não só na quebrada, qualquer outro adolescente, seja do condomínio fechado. Meu, não entra nessa cilada, toma vacina pra ficar tranquilo. Mas fala para os outros para tomar vacina. Fala para aquele seu irmão tomar vacina. Fala para aquela criança, a importância da vacina está escrito, tem informação. Uma das coisas que eu fiquei preocupado é que a menina falou, na imprensa sai... Imprensa séria tem colocado pessoas sérias para trocar ideia. Eu sempre lembro da questão da ciência, de quando eu estudei no ensino fundamental e você tinha as aulas de ciência. Você lembra como aquilo mobilizava a gente, né? Mobiliza a gente, né? As aulas de ciência, porque você começa a ter várias experiências com bicarbonato, o que faz, o que não faz. E era difícil alguém faltar da aula de ciências, não é? Sim. E são poucas as pessoas, sejam elas crianças, adolescentes, jovens, jovens, adultos, ou até mesmo o pessoal da melhor idade, que fala mal das aulas de ciência que eles tiveram. E por que agora a gente vai falar mal da ciência? Se você respira, a ciência foi que te mostrou lá na época da escola o porquê da respiração, o porquê da água. O que é? Aí tudo bem, química, física, uma coisa vai desenrolando, mas é a partir da ciência. Então não dá agora pra gente dar um tiro no pé e achar que a vacina vai matar todo mundo, sendo que foi a ciência que criou. Foi, né, que a partir das pesquisas tudo isso é possível hoje. Então que os adolescentes, voltando os adolescentes, eu reforço, pra gente continuar pra ter uma levada pró-vacina, de vacinação, vacine suas crianças, não vamos parar, esses números podem aumentar, e Campinas está perdendo a oportunidade de ser uma cidade de referência, onde de repente ela imunizou todas as suas crianças, já que a gente quer ser um bom exemplo. Cara, vou te cortar aí rapidamente, dizer o seguinte, Campinas era para ser a capital do estado de São Paulo, não sei se você sabe disso. Não sabia, Rafa. Por conta do poderio econômico, da política do café, né? Uhum. E da quantidade de escravos que tinha aqui. Certo. Então, você sabia disso, Cris? Campinas era para ser a capital do estado de São Paulo. Só que a febre amarela devastou a cidade e aí ela se tornou uma cidade de risco. Então ela deixou de ser um dos
um dos nomes cotados para ser a capital. É por isso que a gente tem, inclusive, um sentimento, sabe, aquele campineiro que queria ser paulistano e não conseguiu, sabe, que é tudo... A gente vem alimentando isso desde esse período. Então, até por falta da vacina, Campinas deixou de ser a capital do estado de São Paulo, que foi por conta da febre amarela, né, que morreu muita gente aqui. Então, é interessante aliar essa história de ciência, saúde, história. Perfeito. Aí Rafa. Isso recoloca Campinas, né? Sim. Recoloca tudo isso que você falou. A última cidade do Brasil abolir a escravidão, pensamento extremamente conservador, redução, alienação, né? Da população periférica, mas redução do número de vacinados. A gente, quer dizer, parece que está reescrevendo, né? De um outro jeito a mesma Nossa, é verdade, história. reescrevendo uma história. Mas enfim, você falou isso, eu lembrei aqui. Não, mas é isso. E aí a gente tá perdendo a oportunidade de fazer história, ao contrário do que aconteceu antes, de vacinar todo mundo, de imunizar todo mundo para ser uma referência pro estado, pro país, até pro mundo. Isso aí. E aí a gente vai agora para a última pergunta, e eu já vou pedir para você, que a gente também tá um pouco estourado no horário aí, Tá. Você responde, já pode ir fazendo suas considerações. Eu vou deixar aqui meus agradecimentos à equipe, toda a equipe, a Lu, a Cris, ao Carlos, da técnica, ao Dr. Tadeu, que esteve aqui com a gente, a coordenação do CRAME, que dá um super apoio pra gente nesses malabarismos que a gente faz aqui, vai tentando ajeitar, sem recurso, sem nada, a gente vai fazendo a parada. Então, eu quero muito, em nome da live dos educadores, dos adolescentes e agora da Cris, né, a live do CRAME, o podcast do CRAME, a todos os usuários, inclusive, que consomem isso, todo mundo e toda a equipe do CRAME. E ao Ayrton, que está aqui como convidado da gente. Então, eu posso fazer a pergunta? Claro. E aí colocar só um pouco da minha experiência, né, enquanto psicóloga da assistência. Então, a nossa última pergunta é: qual é o papel da assistência social e dos equipamentos de proteção, como o Conselho Tutelar, atenção básica, o CESF, né, que é média complexidade, alta complexidade, no enfrentamento ao Covid? E daí, lendo essa pergunta, fazendo para você, eu lembrei, né, que quando começou a pandemia, por nós sermos um serviço, né, que atende a violação de direito, nós praticamente trabalhamos, continuamos a fazer visitas, atendimentos, às vezes ficamos em home office, mas sempre em contato com as famílias. E aí veio esse questionamento, né? Como é que eu vou ajudar? O que eu vou fazer? Qual que é o meu papel ali, né? Então, a gente distribuiu máscara, levou álcool gel, produtos de limpeza, a gente foi ensinando, né, para eles como é que tinha que fazer, a importância de quando a gente chegasse na visita ou nos atendimentos, tivesse de máscara. E aí começou a vacina, né? Então, eu tomei a vacina e eu fiquei, e as famílias que eu atendo, como que elas vão agendar essa vacina? Aí eu percebi que, devido à pandemia, a gente percebeu mais ainda esse abismo que existe, né? Das pessoas que têm uma internet em casa, um Wi-Fi, um celular. E no começo, aí você tinha que só agendar, não tinha o dia D, né? Aí eu comecei a ver as idades de cada uma das pessoas que eu atendia, ligava para elas, mandava uma mensagem, falei, eu vou agendar a vacina para você. E eu fui agendando para todos os idosos primeiro, né? E lembrando eles, hoje é seu dia da vacina, hoje é seu dia da vacina. E começou a dar certo. E eu me senti, assim, feliz, porque eu estava ajudando de alguma forma, né? Assim como eu agendei para os meus pais, eu também estava agendando para os idosos. E agora começou a vacina das crianças, eu fiz a mesma coisa, eu fui mandando mensagem e falando, olha, se você não conseguir agendar, vai ter o dia D, né? Centro de saúde perto da sua casa vai ter vacinação. E aí, é dessa forma que a gente continua tentando ajudar e lembrando do uso da máscara, do distanciamento. Aí, às vezes a família liga e fala, olha, eu vou para o atendimento, mas eu tô assim com tal sintoma, meu marido também. Aí então a gente fala, então vai no centro de saúde, não vem para atendimento, vai se cuidar. Toma esses cuidados, né? Porque pode ser o Covid ou pode ser uma gripe. Então a gente também não tinha fórmula, né? A gente foi fazendo. Foi descobrindo no processo. Tá. Muito legal. Quer que eu responda? Claro. Sim. Desde o começo da pandemia, o Conselho Noroeste, nós fizemos um grupo de WhatsApp
com todos os serviços, com todos os... Então tinha lá educação, assistência, saúde, para ir passando as informações ali. E aí nós fizemos algumas mobilizações, conseguimos doação de máscara, cesta básica, produtos de higiene e assim por diante. O fato de nós estarmos em casa ou em home office, mas estar trabalhando, mas nessa ligação a gente começa a observar, e ficou muito nítido durante esse período da pandemia, ficou ainda mais nítido o papel de cada política pública e a importância de cada política pública no atendimento à população. Desde quando eu sou conselheiro, e não só conselheiro, mas estou dentro do sistema de garantia de direito, desde quando eu acompanho políticas públicas, eu sempre achei miséria aquilo que a assistência social recebe como recurso e sabendo da potência que o SUAS tem. Porque quando você fala daquilo que o SUAS fez dentro da pandemia, sempre apareceu a saúde, não que a saúde não tivesse que aparecer, porque é um problema de saúde, mas também é um problema do SUAS. E que o SUAS atua. E a partir da atuação do SUAS, e vocês na linha de frente, eu não escutei ninguém falar do SUAS. Não tem um representante dentro do executivo que falou do SUAS. E não estou falando só da secretária, porque daí já é papel dela mesmo falar sobre o SUAS. Mas as outras pastas, ou até o próprio prefeito, da potência que é o SUAS e de quando nós vamos ter, não essa miséria de porcentagem que é repassado para o SUAS, para os trabalhadores do SUAS, para fazer o trabalho com as famílias, mas quando isso vai aumentar, inclusive para a gente diminuir a desigualdade social e as violências e tudo que vai acontecendo dentro para essas pessoas que são atendidas. E para valorizar também o papel de vocês quando foi para a linha de frente, sem saber inclusive como usar máscara, porque em alguns momentos vocês não sabiam, ninguém sabia como usar máscara. O álcool. Quanta gente não estava usando o álcool 90 e você ficava molhando a mão com o álcool 90, se você estava achando que estava fazendo certo e não era, e aos poucos a gente foi descobrindo. Mas quantas pessoas, inclusive, isso até me emociona, não morreram. Nós tivemos mortes dentro do SUAS. Eu conheci uma menina que veio a falecer. Eu trabalhei com ela na época no Comec. Quando eu olhei, né? Então assim, a gente está falando disso. Desse luto que a gente traz com a gente, só que não dá tempo, porque daqui a pouco a gente já está de novo atendendo uma outra família, a gente já está falando com uma outra pessoa, e as pessoas não sabem da potência, da onda que o SUAS segura na cidade de Campinas, no estado ou no Brasil. Se não tivesse o SUAS, a coisa seria extremamente pior. O estouro ia ser maior, de muita coisa. Então a importância do Conselho, do SUAS. Eu estou dando destaque para o SUAS, porque a polícia já tem o seu destaque, a saúde já tem o seu destaque, vários têm o seu destaque, até o próprio Conselho. Apanhando do jeito que apanhou numa última polêmica que teve a respeito do Conselho, mas a gente está aí fazendo o nosso trabalho, a gente está ali atendendo as famílias, mas eu estou dando destaque para o SUAS justamente porque, na minha opinião, é pouco valorizado. Ninguém olha para o SUAS da forma que deveria ser olhado. Porque só nós que trabalhamos como dentro da assistência sabemos qual que é a potência e qual que é a importância desse trabalho. E o quanto ele segura a onda para não estourar na educação, para não estourar na saúde, para não estourar no dia a dia. Então, para mim, é isso. Eu não podia deixar de falar isso, principalmente do SUAS e dos trabalhadores do SUAS, por conta de pouco a gente escutar sobre isso. E é assim. Assistência, né? É a assistência. Eu vou deixar aqui também minha fala, já que eu já fiz minhas considerações, mas eu vou deixar o seguinte. Eu acho que a assistência social, como um serviço, um equipamento de proteção, de garantia de direitos, eu acho que o trabalho dele durante a pandemia, que continua, porque o Covid não passou, porque os técnicos ainda usam máscara, porque a gente ainda doa máscara, porque a gente ainda continua fazendo visita, doa cesta básica, enfim. Ele é fundamental.
E as pessoas, você tem razão, as pessoas a sociedade civil e os poderes legislativos, executivos, judiciários ainda não perceberam o quanto que qual a importância desses equipamentos, né? Se a gente pensar atenção básica, que por exemplo tem serviços que atendem 180 pessoas por dia, são 180, sei lá, famílias por dia, né? Você pensa, tem equipamento, sei lá, no Campo Belo, passam 180 pessoas por dia no equipamento lá são 180 famílias. Agora imagina o potencial disso somado a uma crise pandêmica. Tanto de proliferação da doença quanto de proteção. Então a gente tem que repensar esse serviço. A gente pensar a quantidade de famílias que hoje, por exemplo, o CRAME atende na região noroeste, 270 famílias. Quantas pessoas cabem dentro de cada família? Porque não é uma família de uma pessoa, de um casal, ou de um casal e uma criança. São famílias numerosas. Então, qual o potencial de disseminação da doença para essas 270 famílias, mas qual o potencial de proteção que o SUS também garantiu para essas 270 famílias? Por exemplo, só no caso do CRAME, sem pensar os outros equipamentos, o Progen, sei lá, a Casa dos Anjos, pode crer, e todos os outros. E a alta complexidade que, inclusive, né, você pega os abrigos, as casalares, acolhem essas crianças e cuidam delas lá dentro, e a gente está vendo que até hoje eles estão sofrendo uma barra extremamente pesada, porque quando aparece uma criança com Covid, em 2-3 dias todo mundo tá, inclusive os técnicos, os profissionais, só que eles têm que ficar lá. Então eles ficam nos abrigos, junto com as crianças, em quarentena, e aí a gente não vê, a gente vai tocando, é o que você falou, não dá tempo de ter luto. Vamos aí, vamos. Então vocês vão ter que dormir aqui no abrigo. Então a gente vai ter que dormir, porque tem que ficar em quarentena E aí? É ao mesmo tempo que a gente estava fazendo discussão de casa com o judiciário e todos eles trabalhando em home office, né? E a gente na linha de frente. Então eu acho que sim, você tem razão. A gente tem que extremamente valorizar tanto os equipamentos de garantia de direitos do SUS, a institucionalização do SUS, não deixar esse negócio ser privatizado de jeito nenhum, porque é o próximo passo depois do SUS. Mas de ser solidário a esses profissionais, né? A galera A gente não parou, né? A gente não parou, ninguém parou. O Carlos não parou, que é da técnica, a Lu não parou, eu não parei, vocês não pararam. A equipe toda não parou. Assim, às vezes tropeçando, porque a gente também não sabia. Eu lembro quando ficou, a gente vai de jaleco ou não vai de jaleco? Vai de jaleco ou não vai de jaleco? No outro dia a coordenação chega com uma caixa de jaleco, agora vai todo mundo. Tá na dúvida? Vai. E aí a gente passa aí, quando tava muito grave as questões de contaminação, e todo mundo ia de jaleco, máscara e luva, e aí chegava, entrava, e todo mundo, o que você tá fazendo de jaleco aqui dentro? Tem que jogar no lixo lá fora. A gente não sabia muito como, né? Beleza, você foi na visita no jaleco, e agora? Vou entrar no carro, o motorista não tava de jaleco, agora a gente entra de jaleco, não entra de jaleco, deixa no bar, deixa na casa. Cara daqui, de tira casaco. Aí você ia fazer 10 visitas. Como é que você faz? Vai à visita, entra no carro, tira o jaleco, sai do carro, põe o jaleco. Então a gente foi aprendendo também, e a gente está nessa situação aqui e graças aí a tudo, a gente não perdeu ninguém, né? Mas a gente sabe que teve serviços que perderam, então a gente também é solidário a essas perdas, aos lutos, e vamos lutar mais para que a gente não perca outras pessoas no meio do caminho, né? Sim. E quando eu falo de valorização, assim, rapidamente, eu falo da pasta mesmo e da política, entendeu? Não estou desmerecendo nenhuma outra política pública, porque eu acompanhei, principalmente dentro da região noroeste, né? Também parabenizar o pessoal da educação, teve uma mobilização muito bacana de vários professores, educadores sociais, assim, que foi muito massa mesmo, foi muito legal. Eu fui acompanhando, né? Mas a oportunidade a gente tem que apontar para onde não está acontecendo, entende? Porque esse é o nosso papel também, e que é uma forma da população saber, porque eles também têm que cobrar isso, porque é um trabalho, é uma política pública que serve a eles, entende? Então é legal que as pessoas saibam dessas coisas, enfim, é isso. Esse podcast, hoje a gente se propôs a fazer um desafio novo. É o primeiro podcast do ano, né? Então a gente também está recomeçando com algumas atividades.
mas a gente se propôs a ouvir os usuários do CRAME, tanto da região leste quanto da região noroeste, e pedimos que alguns deles, algumas famílias, enviassem algumas perguntas para vocês, nossos convidados. Então está aí? Tá fácil? A gente vai ouvir pelo menos uma e vai respondendo, né? Acho que é assim, né, Cris? O que você acha? Na verdade, a gente tem 8 perguntas. 8? Foi bonitinho. Eles, Então, acho que tem 1 minuto cada um, né? E foi muito legal, porque a gente achava que eles não iam enviar. Aí começou a chegar na filmagem deles, né? Então... Sim, meu nome é Dalva. Eu queria saber para que é o Covid. E por que eu tenho que tomar vacina. E para que ela serve. Se eu corro algum risco. Qual o risco. Ok, Dalva. Vou ver se eu consigo responder para você. Covid é o nome da doença, Covid-19. Quem causa a doença é um vírus chamado SARS-CoV-2. É um vírus que causa problemas respiratórios semelhante a uma gripe. Tá certo? As primeiras variantes, os primeiros tipos do vírus vieram com uma violência absurda, tanto que a grande maioria das pessoas morreu no primeiro ano e um trimestre, enfim. Parece que agora eles estão mais tranquilos. Não só porque eles estão menos mortais, menos letais, mas porque as pessoas estão vacinadas. Eu vi outro dia, e eu gostei dessa analogia, uma cena chocante nessa inundação de Petrópolis, as pessoas dentro de um ônibus tentando se salvar, né, e a água levando. Se aquelas pessoas tivessem um galho de árvore, uma ripa de madeira, um pedaço de pau, elas iam se agarrar naquilo lá, mas não tinha nada para elas, e muitas delas morreram na enxurrada. Eu não vou ser assim fantasmagórico de dizer que nós estamos numa situação desse tipo, mas a única tábua que nós temos no momento de proteção são as vacinas, né? Óbvio, uso de máscara, distanciamento social, higiene das mãos, isso é muito importante. Mas se você quer ficar protegida contra uma doença que pode sim levar você a um quadro mais grave, são as 3 doses da vacina. É a dose da vacina no seu filho, no seu neto, no seu sobrinho, no seu vizinho. Ótimo. E ótima analogia. É uma cena bem pesada, né? Aquela cena é bem... Se passasse um galho de árvore ali, mas não passou nenhum. Meu nome é Thaís, eu gostaria de retirar uma dúvida em relação à vacinação, especificamente a vacina Pfizer. Gostaria de saber se a vacina ela pode agravar algum problema de saúde cardiológico já existente, ou se a pessoa que não tem nenhum problema de saúde cardiológico, se corre o risco da pessoa desenvolver após tomar a vacina da Covid. Especificamente a Pfizer, porque os relatos que a gente vê por aí na mídia, né, não sei até onde que é verdade ou não, relatando que foi sobre a vacina Pfizer, né, que foi a Pfizer. Então é uma dúvida minha também, né, na verdade, se corre risco de agravar um problema de saúde que a pessoa já tenha, ou se tem a possibilidade da pessoa não ter nenhum problema de saúde cardiológico, tomar a vacina e depois de um tempo desenvolver esse problema de saúde. Tá bom? Então, muito obrigada. Boa pergunta, Thaís. Vamos ver se eu consigo ajudar você. A vacina da Pfizer, ela tem uma plataforma, um jeito de ser fabricada mais novo. Eles chamam de RNA mensageiro. Eles pegam uma proteína do vírus, colocam dentro de uma parte genética e essa parte genética vai para o organismo, estimula o organismo a produzir as defesas. Bom, houve relatos de crianças e adolescentes que desenvolveram um problema cardiológico, né? Um problema inflamatório no pericárdio, no coração. Tá? Existiram sim esses problemas. Tá?
Mas foi feito um trabalho nos Estados Unidos e de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de crianças e adolescentes que foram vacinadas, apenas 8 tiveram esse tipo de quadro. E as 8 sararam naturalmente. Então, ninguém morreu, Cíntia. Todo mundo está arriscado a ter uma reação da vacina. Todo mundo está arriscado a ter uma febre, uma dor de cabeça, dor. A vacina da Pfizer é doída. O braço fica dolorido mesmo. Isso é uma reação da vacina que não era para ter, mas tem. Quem sabe com o tempo eles consigam evitar isso. Então, reação pode acontecer, mas é muito raro. Não existe nenhuma contraindicação para a vacina. Muito pelo contrário. Ah, mas ele tem câncer. Mais um motivo para ele tomar, não 3, mas 4 doses. Tá? Não existe nenhuma contraindicação. Você deve tomar, você pode tomar. As pessoas cardíacas. Óbvio, se ela tem um médico que assiste, vai ver se ela está bem, se ela está controlada. Talvez possa esperar um pouquinho, alguns dias, se a pessoa está descompensada. Mas não existe nenhuma contraindicação com a vacina. Se você tem filhos, você já deu N vacinas nos seus filhos, né? E eu não acredito que nenhuma das vezes eles tivessem que ter ido tiveram que ir a um hospital, ficaram internados, alguma coisa assim. Então, não se preocupe com isso, Cíntia. É muito raro, eu não digo que é benigno, né? Mas todas as crianças que tiveram, e foram pouquíssimas, se saíram muito bem, curadas e protegidas. Legal. Eu acho que essa dúvida surge com uma dúvida, doutor Tadeu, que eu também tinha. Eu tenho um filho de 7 anos e ele nasceu com uma cardiopatia. Então a primeira orientação que a gente recebeu quando começou toda essa discussão é o seguinte: não pode vacinar os cardiopatas. A médica que acompanha ele falou isso. Então a gente esperou o máximo que deu, e aí chegou um momento que a gente falou: peraí, vamos estudar um pouquinho. Vamos ler, vamos procurar outras fontes. E aí eu descobri o seguinte, né? Também não sei se é real, mas a partir de estudos internacionais, a medicina diz o seguinte: se você toma a vacina, dá a vacina para uma pessoa cardiopata, ela tem 3 vezes mais chances de ter reações por conta da vacina e por conta dessa comorbidade pessoal. Se você não toma a vacina e é um cardiopata, você tem 26 vezes mais chances de ter uma complicação e uma comorbidade. Então, não há dúvida, né? Sim, pesa, né? Pesa 26 vezes mais. Eu falei, bom, se ele pegar então Covid, então é melhor tomar vacina. Uhum. E aí a gente deu a vacina para... No momento não há nada pior. Agora, com a Ômicron, parece que ela é menos letal, mas não há nada, no momento não há nada pior do que pegar Covid. Exato. Oi, bom dia. Eu me chamo Cíntia. Eu vou fazer uma perguntinha sobre a vacina. Eu gostaria de saber por que a pessoa, mesmo tomando a vacina, tem o risco de pegar o Covid. Se a vacina não é para combater a doença, porque eu já vi uma reportagem que a pessoa, tomando a vacina, mesmo que ela pegue, possa ser que a doença, no caso, não afeta muito, né? Mas tem o risco de falecer, mesmo uma pessoa tomando a vacina? E sobre essa gripe que está dando agora, uma gripe que está bem forte, eu gostaria de saber se tem alguma... se essa vacina também pode melhorar essa gripe, ou isso é para a doença do Covid? Ai, que ótima pergunta. Dela. Muito boa. Ô Cíntia, que boa pergunta, tão completa e praticamente esgotando o assunto. Ô Cíntia, as vacinas nunca tiveram a pretensão de proteger 100% da doença. Não tem como. Por quê? Porque cada indivíduo reage de uma maneira à vacina. Alguns ficam mais imunizados, outros nem tanto. O que as vacinas se propõem, e isso é praticamente 100% de proteção, é contra casos graves,
contra a hospitalização, contra a morte. Então, hoje, por exemplo, teve um trabalho na Itália há poucos dias e que mostrou o seguinte: tinha 86 pessoas internadas por Covid numa UTI. 85 não tinham sido vacinadas. Só uma tinha sido vacinada. Ah, mas por que essa uma pegou? Porque ela tinha algum problema dela, pessoal, que fez com que a vacina não a imunizasse totalmente. Ou ela era muito idosa e quando a gente fica mais velho, as coisas vão se deteriorando um pouquinho, então a imunidade já é menor, ou porque ela era hipertensa, ou porque ela era diabética, enfim. Então, Cíntia, as vacinas, elas não têm a pretensão de proteger. E curar, então, nem se diga. A vacina não é um tratamento, a vacina é uma proteção. Se você tomar as 3 doses da vacina hoje, como são preconizadas, você vai ter quase 100% de chance de não pegar uma doença grave, de não ir para o hospital e de não morrer. Eu tenho outra dúvida também. Gostaria muito de saber quanto tempo a vacina do Covid a gente fica imunizado. Excelente pergunta, querida. Eu gostaria muito de poder responder positivamente para você, mas apesar da gente conhecer muito bem já as vacinas, a gente não tem ainda uma certeza absoluta de quanto tempo se fica imunizado, tá? Como eu disse na pergunta anterior, cada um responde de um jeito, alguns respondem melhor, alguns têm uma proteção um pouco melhor, então a gente ainda não tem esse número. O que os serviços de saúde estão fazendo, no começo eles diziam assim, olha, vamos tomar a dose a cada 6 meses. Aí eles viram que depois de 6 meses, para algumas pessoas já caía um pouco essa imunidade. Então vamos tomar, hoje em dia já se toma a cada 4 meses isso. Mas isso tem alguma lógica, mas não está muito baseado assim, muito firme, não. Nós estamos vivendo um momento excepcional, um momento diferente, um momento de medo, um momento de querer proteger todo mundo. Quem sabe tomar uma vez por ano, daqui a pouco seja o ideal. Aliás, é o ideal, seria o ideal, né? Nós estamos aprendendo um pouco sobre a imunidade. O que a gente sabe é que existem grupos de risco. Pessoas idosas, que o sistema imunológico, que a imunidade vai caindo com o tempo, pessoas que têm problema de rim, pessoas renais crônicos, diabéticos, hipertensos, pessoas com câncer ou outras doenças, gestantes. Então, essas pessoas naturalmente têm uma imunidade menor, tá? Mas é o que eu disse já numa das perguntas aí. A vacina protege contra casos graves, internação e morte. Tá? Então, se você tomou as 3 doses, você está muito bem protegida quanto a isso. Hoje está se discutindo, vamos dar a 4ª dose? Ninguém tem muita certeza ainda, porque senão nós vamos virar uma peneira, né? Cada cepa que aparece, vamos tomar outra dose, vamos tomar outra dose. Então, hoje a gente está seguro por um bom tempo com as 3 doses que a gente toma, tá certo? Até prova em contrário, até a nova orientação, essas 3 doses vão nos dar uma imunidade por um tempo bem razoável. Eu não sei dizer quanto, mas você está protegida se tomou as 3 doses. Fique tranquilo. Olá, bom dia. A minha pergunta sobre a vacina da Covid é sobre as reações. É a 3ª dose que eu já estou tomando e os sintomas são os mesmos, só que as vacinas são diferentes. Eu tomei 2 doses, eu tomei a Coronavac e agora eu tomei a Pfizer e é o mesmo sintoma de dor. Estou sentindo dores no ombro, sentindo dor no braço, deu febre, dor de cabeça, mal-estar. E não só em mim,
mas na minha filha, ela já tomou a segunda dose e também deu esses mesmos sintomas. E o meu filho Nicolas, de 12 anos, também tomou ontem junto comigo, no dia 14 de fevereiro, e tá dando os mesmos sintomas. É calafrio, dor de cabeça, não pode nem relar no braço que dói. Vocês poderiam tirar essa dúvida, nossa, o porquê dessa dor? E tem gente que não sente dor nenhuma. Olha, gente, desculpa, eu tô rindo. Eu sei que o doutor vai vai explicar, mas eu vou ter que contar essa história. Desculpa, eu vou contar. Eu já tomei a terceira dose da vacina. E quando eu fui tomar a primeira dose, tem uma amiga minha, a Jaque, muito querida, um abraço pra Jaque, que ela tomou antes do que eu. Daí ela tomou, daí eu conversando com ela por mensagem, como é que você tá? Demorou para ela responder a mensagem, daqui a pouco eu liguei, olha, eu não tô entendendo muita coisa, eu não tô conseguindo dar conta, eu já tive as reações aqui, eu vou ficar quietinha e tal. Daí ela falou que ela ficou com febre, que deu algumas reações, calafrio e tal. Eu falei, tá bom, já. Olha, eu vou tomar a vacina dia X, na primeira dose. Eu fui tomei a primeira dose, já que acabei de tomar a primeira dose. Você tá bem? Você já comprou remédio? Ela começou a falar uma série de coisas. Eu falei, não, tô aqui quietinho, vambora. 2 dias depois ela pegou e me ligou. E aí, você tá bem? Eu falei, eu tô. Mas você não teve reação? Não. Você tá brincando? Eu falei, não tive nenhuma reação. Então a gente vem brincando com isso, porque ela não se conforma que eu não tive nenhuma reação. E a gente acaba caindo na gargalhada. E realmente, algumas pessoas vão ter reação e outras não. Mas eu não podia deixar de contar essa história, porque virou piada mesmo entre nós dois. A questão, porque ela falou assim, é impossível você não ter nenhuma reação, só eu que tenho essa reação. Eu falei, pô, Jaque, você quer que eu tenha reação? Quer que eu fale? Fica à vontade. Olá, ótima pergunta, viu? Porque isso também é uma coisa que assusta um pouco a pessoa que vai tomar a vacina. O que é a reação? A reação significa que o seu organismo recebeu alguma coisa com a qual ele não está acostumado e está tentando criar defesas contra isso, né? E isso é que vai induzir você a ficar protegida contra a vacina. Aliás, você disse uma coisa muito interessante. Hoje tem um trabalho mostrando que as pessoas que tomaram 2 Coronavac e depois uma Pfizer têm uma proteção muito maior do que as que tomaram só Pfizer ou que tomaram AstraZeneca e Pfizer. Então, aquela vacina que era muito renegada no começo, né? Agora ela mostra que associada com a Pfizer ela está muito boa. É verdade, algumas pessoas reagem mais, outras reagem menos. Tem gente que toma leite e passa mal, tem gente que não toma, que toma e não sente nada. É uma coisa muito individual sua e das suas filhas. Então não se preocupe, porque são sintomas que passam. Dor no corpo, mal-estar, uma febre leve, né? Agora você viu, eu vi que você tem uma filha, né? No primeiro ano de vida da sua filha, eu vi que você é uma pessoa muito consciente, saiba que você deu 24 vacinas nela. 24 vacinas nela. Imagina quantas vezes ela, pequenininha, coitada, chorava com dor de cabeça, com dor no braço, e você não sabia o que era. Depois você ficou sabendo que era a reação das vacinas. Então, o primeiro ano de uma criança com a vacinação é torturante, porque de cada 1, 2, 3 vacinas, uma vai dar reação nela. Então, quando ela melhora, ela já pega outra. Mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer nem que você ficou mais protegida ou não. Quer dizer que o seu organismo reage de uma maneira que incomoda você. Mas fique tranquila, com esse esquema você está muito bem protegida. Nossa, essa Ótimo. última foi sensacional. Eu nunca pensei nisso. Das 24 vacinas, num período. Eu tenho 3 filhos e. Você sabe que você toma hoje em dia, a primeira vacina da criança é com 2 dias de vida no hospital. É uma vacina semelhante à da Pfizer, é RNA mensageiro. 2 dias de vida a criança já toma e ninguém nem pergunta para a mãe nada. Vai lá, aplica e tchau. Olha, ela já tomou a vacina. No berçário.
uma aula de Tira Dúvidas, doutor Tadeu. E eu acho que é importante isso porque são as dúvidas das pessoas que estão na ponta, dos usuários dos serviços. A gente percebe que são dúvidas simples de uma coisa que está realmente... São muitas respostas contraditórias, então as perguntas são até às vezes repetitivas, né? Então eu agradeço esse esclarecimento. Nós vamos agora então voltar aqui. Eu queria dizer o seguinte, o nosso podcast, ele parte de uma estratégia do CRAME durante a pandemia, que nós não conseguíamos receber os adolescentes aqui, então nós criamos um mecanismo para ir buscar esses adolescentes em casa, nos seus celulares, no computador. Então alguns adolescentes fazem parte dessa live. Pelo menos temos 2 adolescentes que sentam aqui com a gente, fazem as perguntas, tá? Vocês vão ver que tem até aqui. Para Bruna. É a adolescente que estaria aqui com a gente na mesa perguntando para vocês. Só que ela estuda à tarde. Então ela não pôde... Desculpa, ela estuda de manhã. Ela falou, não, eu quero ir. Eu falei, não. Eu vi Bruna aqui. Não falte da escola por isso. Então eu vou deixar registrado aqui um abraço para a Bruna, tá? Que queria muito estar aqui. Ela até mandou uma mensagem ontem, eu queria muito ir. Ela estava esperando a gente falar, vem. A gente fala, não, Bruna, vai para a escola. Na próxima você vem. Bom, vamos lá então. As vacinas, elas fazem parte, vacina como um todo, elas fazem parte do calendário vacinal das crianças e dos adolescentes, e elas são obrigatórias, né? Como vocês acham que vai ficar a questão da vacina do Covid em relação ao calendário vacinal? Por que a pergunta, né? Assim, então, vamos lá, vou tentar qualificar um pouco a pergunta. Quando a gente vai levar uma criança para fazer matricular na creche ou na escola, um dos documentos que a escola ou a creche, a EMEI, a EMF exige, é a caderneta de vacinação. Sim. Se a caderneta de vacinação não está completa, eles não fazem a matrícula. Eles vão falar, primeiro regulariza no centro de saúde e depois você volta aqui e a gente confirma a sua matrícula. Então há uma aliança entre a saúde e a educação para a proteção dessas crianças e desses adolescentes. Sim. Então nossa pergunta vem nesse sentido. O Covid, vocês acham, né? Ou quais são as estratégias a partir da assistência e da saúde? A vacina do Covid vai entrar nesse calendário vacinal? Pode. Bom, parece uma pergunta óbvia, mas não é, né? Por quê? Porque a vacina do Covid ainda não faz parte do Plano Nacional de Imunização. Lógico, a gente sabe, não vamos entrar aqui numa seara, que é uma discussão que não precisa ser feita, né? Mas a gente não sabe ainda também, e aí eu vou falar do lado da ciência, se o Covid é uma doença que veio para ficar. Tá? A gente não sabe, a gente pensa, a gente ouve muita gente falando, pode ser que venha, né? Mas, né? Pode ser que vire uma gripe que todo ano a gente vai imunizar. Então, do lado da ciência, a ciência também não bate o pé, não bate o martelo, porque não sabe se o Covid vem e vai ficar mesmo. Né? Então, desculpa, eu me perdi um pouco. Não, como é que vai ficar? Isso, bom, vai ficar no se o Covid for uma doença que vai ficar, tá certo? Ela certamente vai fazer parte do calendário nacional de vacinação. Mesmo que não venha para ficar, nos próximos anos a gente vai ter essa convivência, essa companhia dela, tá? Mas é diferente, parece ser diferente do vírus da paralisia infantil, da meningite, da hepatite, né? Então, acho que vem para ficar, mas ainda precisa de um pouco mais de observação quanto a isso. Ótimo. Não, a questão do comprovante de vacina, quando você falou, é importante que as pessoas saibam que não vacinar uma criança ou um adolescente, ou não vacinar a criança é uma violação de direito. E aí isso é encaminhado para o sistema de garantia, que é o Conselho, que o Conselho faz parte desse sistema, para poder garantir o direito dessa criança a ser imunizada. Tanto que quando vai, por exemplo, a mãe, os responsáveis que não conseguem matricular os seus filhos na creche, quando procuram o Conselho, um dos documentos que o Conselho pede é o comprovante de vacina, que
que é para saber se a criança está com as vacinas em dia. Quando o conselheiro identifica que não está com o comprovante em dia, então nós fazemos o encaminhamento, orientamos a família, os responsáveis, olha, você precisa levar o seu filho você precisa levar essa criança para ser vacinada. E ao mesmo tempo também encaminhamos um relatório para o centro de saúde de referência daquela família, avisando, olha, essa criança desse endereço, ela não está vacinada, e que bom que o SUS tem toda essa dinâmica, porque daí um agente de saúde faz uma visita para orientar. É importante as pessoas saberem também o nosso sistema único de saúde, o quanto ele é importante, que a gente também tem que valorizar em muito, né? Não pode perder esse sistema que é praticamente o melhor do mundo, né? Eu arrisco dizer que se não fosse o SUS, nesse momento do Covid, a gente, né, não sei como seria o Brasil, assim, porque é ele que sustentou todo o sistema de imunização e ainda vem sustentando, né? É lógico. Sim. E eu acho importante isso também, porque a gente não questiona o calendário vacinal, né? Como o Dr. Tadeu disse. 2 dias de vida, a criança vai lá, já recebe uma vacina. Não há uma mobilização para questionar por que você vacinou meu filho só tem 2 dias. Né? Uma vacina igual a da Pfizer, igual. Então, e é importante, né? Enfim, é interessante salientar isso. Agora, uma questão um pouco mais polêmica. Que também, como a Cris lembrou pra gente agora há pouco, já foi você fica à vontade, Cris, pode intervir aí, viu? Nós fizemos essa pergunta tem alguns dias, né? Se faz sentido o uso do Disque 100 para denúncias de equipamentos que restringem o acesso às pessoas que não foram vacinadas contra o Covid. Então, por exemplo, a gente tem uma família, né? Tem um pai, tem uma mãe, que precisa ter acesso a um lugar com a criança e é cobrado, né, esse comprovante de vacinação, né? Esses dias eu fui numa peça de teatro do Sesc e eu precisei apresentar, né, meu comprovante de vacinação, né, para assistir essa peça. Se eu não tivesse tomado a vacina, eu entendi que eu tinha direito de entrar no Disque Denúncia e dizer, olha, eu fui impedida de entrar nesse lugar porque eu não tinha vacina. E aí a gente, né, ficou em dúvida sobre isso, né? Se é legítimo ou não. Mas depois eu vi que saiu uma notícia, né, que o STF está questionando sobre isso, né? Entrou, né, para tentar compreender isso e até barrar, talvez. Olha, eu tive muita dificuldade para entender. Olha que interessante. Eu tive dificuldade de entender porque o Disque 100 seria utilizado para esse fim. Tantas outras coisas mais importantes, quando uma denúncia contra uma criança que está tendo seu direito violado, uma mulher que pode estar sendo violentada, porque muitas vezes a questão da LGBTQI+fobia. Eu vou focar na violência contra a criança e adolescente. O Disque Denúncia é uma ferramenta extremamente importante para o Conselho Tutelar e para o sistema de garantia de direito. Porque ali é o canal onde a pessoa ela faz anonimamente uma denúncia. Ela não é identificada, isso é garantido por lei, é importante que as pessoas saibam. E que muitas vezes vem várias informações onde vai basear o Conselho Tutelar para poder fazer determinados encaminhamentos, chamar a família para orientar, entender o que está acontecendo a partir dessa violação. E aí você vai utilizar o Disque 100 para alguém denunciar um espaço onde uma pessoa não pôde entrar porque não vacinou a criança. Eu estou pensando aqui na questão da lei, sabe? Quando você usa esse canal para denunciar o espaço que não permitiu que uma pessoa entre. Engraçado porque é o canal para denunciar a violação de direito, então deveria ser aberto o Disque 100 para informar o pai que não vacinou a criança. A mãe que não vacinou a criança. Sim, o responsável que foi omisso, porque, e quando eu falo de omissão, é omissão mesmo. Você não vacina o seu filho, você é omisso. Você está violando o direito dele. O artigo 4º do ECA, ele fala de uma responsabilidade de todos
com relação à saúde, educação, lazer e outros. Então todos nós somos responsáveis. E aí a pessoa que inventou essa história de usar o Disque 100 para isso, para mim é uma coisa que não cabe, mas o Disque 100 deveria ser utilizado para denunciar quem não vacina. Porque o Disque 100 é um disque denúncia, para denunciar violações de direitos humanos. Então, quer dizer, você falou que é polêmico, então às vezes a resposta por vezes pode ser polêmica. Né? A resposta é polêmica, e aqui a gente está procurando ser honesto nas nossas respostas. Então existe também um uso ideológico, e aí não tem como não dizer que não é, com relação a um canal que é extremamente importante para garantir direito de pessoas. Então eu vou repetir, pode parecer repetitivo. O Disque 100 é um canal para denunciar violação de direitos humanos. Então o Disque 100 deveria ser utilizado para denunciar quem não vacina criança e adolescente. Não é o canal que é para dizer quem não deixou, quem deixou ou não deixou entrar em um espaço uma pessoa que não foi vacinada, até porque nós temos hoje o passaporte da vacinação. Em alguns espaços você não vai entrar realmente porque você não foi vacinado. E é importante isso. E tem leis, e tem coisas. Ninguém está impedindo o direito de ir e vir. É importante isso, né? Pode ser que eles tenham feito essa ligação. Mas em prol o seu pensamento ideológico, você quer fazer com que crianças continuem não imunizadas, né, para entrar na estatística daquelas 1.000 ou 2.000 crianças que vieram a óbito porque não estavam vacinadas. Isso não é qualquer número. Tem gente que relativiza esses números. Se fosse uma criança, não é, doutor? Rafa, Cris, se fosse seu filho, pronto, acabou. Se fosse uma criança é uma criança que morreu. A gente tem que estudar isso, tem que ser pesquisado. O que aconteceu? Só que os números não são poucos. Então não dá para relativizar como foi feito por algumas pessoas, dizendo que, mas só foi 1.000. Só. Que só que é esse? Seu filho. Né? Que só que é esse? Né? Fosse o seu filho. Seu filho. Então, assim, o Disque 100 não é para isso. O STF foi perfeito, como ele vem sendo perfeito em outras questões. E não é porque ele é contra o governo, ele apenas está seguindo aquilo que está dentro da lei. Quando você vai querer aplicar algo que é contra a lei, com certeza aquilo não vai passar. Então ele está regulamentando, e esse é o papel dos poderes. São 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo. O judiciário também está ali para regular algumas coisas e colocar ordem em algumas coisas. Pessoal, o Disque 100 é para ser utilizado para denunciar violação de direitos humanos. Liga no Disque 100 para denunciar pai que não está vacinando os seus filhos. Violência doméstica. Abuso e exploração sexual. Não esqueça do 180, que é o canal para fazer a denúncia de violência de gênero, violência contra as mulheres. E que todas essas violências, só para fechar a minha fala, aumentaram em muito nos últimos anos por conta da Covid, e que é importante que cheguem as denúncias no conselho e em outros órgãos para que a gente possa tomar as devidas providências. O que é irônico é que quem devia estimular o uso do Disque 100 toma uma atitude que desmoraliza a ferramenta. Desmoraliza. Você não vai fazer daquilo lá, como o Ayrton falou bem, não é para se vingar do seu vizinho que não vacinou a criança. Perfeito. É para denunciar uma violação. Então, pode, mas não pode. Né? Para isso pode, mas para uma outra violação que está no estatuto não pode. Então, é muito irônico, muito grosseiro, muito infeliz. Eu vou aproveitar esses ganchos que vocês deixaram, que era, na verdade, a pergunta que eu queria ter feito anteriormente, em relação ao calendário vacinal e o uso do Disque 100, que é, o calendário vacinal, ele prevê
a garantia dos direitos individuais, né? Quando a escola cobra, quando a saúde cobra a carteirinha de vacinação completa, é para garantir os direitos individuais, mas principalmente para garantir os direitos coletivos, porque essa criança vai estar em contato com outras 200, 300 crianças, profissionais, professores, agentes de saúde, cozinheiro, faxineiro, enfim. Então, quando a educação diz, olha, sem a carteirinha de vacinação, você não vai poder fazer a matrícula do seu filho. Ela está garantindo também o direito coletivo. Quando os equipamentos, como a Cris disse, né, o teatro pede o comprovante de vacina, ele está não só exigindo que o sujeito se proteja individualmente, mas ela está garantindo o direito coletivo. E os direitos individuais não podem ser superiores aos direitos coletivos, senão a gente não teria uma Constituição, a gente teria uma receita de bolo cada um na sua casa. Né? A Constituição ela garante o direito coletivo. Então é importante a gente pensar nisso. E como vocês disseram, o Disque 100, a intenção dele é garantir todos esses direitos coletivos, e não o contrário, não o direito individual, de eu falar assim, não, posso tomar um avião com 200, 300 pessoas e eu não quero me vacinar e vou ficar sem máscara e vou passar Covid para todo mundo, né? Mas enfim. Bom, meus amigos, foi um prazer imenso ter podido trazer um pouco da minha experiência para vocês e ter ouvido coisas que eu não sabia, tanto do Ayrton aqui, que é uma pessoa que eu conheci hoje e que está plenamente integrado com as funções do Conselho Tutelar, tem uma experiência muito grande, como o ouvido de vocês, as suas dúvidas, as suas queixas, as suas preocupações. Eu espero ter sido útil naquilo que é a minha experiência. Me coloco à disposição do nosso CRAME aqui, né? Para qualquer outra atividade, qualquer outra coisa que a minha experiência possa ser útil. Foi um prazer enorme ter passado esses momentos com vocês. Espero que vocês aproveitem bem, repercutam esse nosso trabalho e que fiquem sempre solicitando esse tipo de atenção nossa, que nós faremos com muito prazer. Muito obrigado, saúde, paz, harmonia, muita luz para todos vocês. Essa primeira live que eu participei, eu estava um pouco tímida, né, no início, e foi bem interessante, porque eu aprendi coisas novas aqui, né, eu também tinha algumas opiniões que eu já estou reformulando, eu tinha algumas informações truncadas, e eu acho que clareou bastante, deu para pensar em muitas coisas, e vale a pena continuar na live, a gente trazer esses assuntos, né, que estão aí no pensamento de todo mundo, dar voz às nossas famílias, né, para eles fazerem as perguntas. Então, aí prometo que eu vou me soltar nas próximas lives. A próxima live é de dança. É isso. Bom, primeiro agradecer. Mês passado eu estava de férias, aí a coordenação mandou uma mensagem, né? E foi justamente no momento que eu voltei no WhatsApp. Eu tirei férias, aí eu me desliguei de tudo, precisava desse momento. Aí a hora que eu volto aparece a mensagem, daí falei com a coordenação. Falei, olha, manda uma mensagem lá pro conselho, a mensagem foi encaminhada, chegou lá, a gente tá aqui. Então, em nome do Conselho Tutelar Noroeste, eu gostaria de agradecer o convite, né? O Conselho Noroeste e o CRAME, nós trabalhamos juntos há anos, né? Em particular, a Cris, que a gente está sempre conversando e discutindo os casos, e o Rafa, que a gente está dentro do movimento negro aqui na cidade, fazendo várias discussões, e é sempre muito engrandecedor por estar perto de você, e assim, e é bacana, né? Numa questão de representatividade, a gente está aqui. Existe uma história por trás da nossa... Nós carregamos uma história e que isso para nós é muito potente, né? Poder estar aqui. É muito potente eu poder estar de branco, né? Num dia como o de hoje. Como é potente também poder trazer para as pessoas o que é
na visão do Conselho Tutelar Noroeste, o que é ser conselheiro tutelar. Porque as pessoas têm uma visão errônea do Conselho, que é uma construção que vem de anos, que é um órgão punitivo, mas eu estou aqui em nome do Conselho Noroeste para trazer um conselho que acolhe, um conselho que orienta, e que também não é um conselho que não vai deixar de tomar medidas mais drásticas dentro do que está na lei e do ECA, caso ocorra violação de direito contra criança e adolescente. Mas eu acredito que é importante as pessoas saberem o que é o conselho, o que esperar de um conselho. Então, o que as pessoas podem esperar do Conselho Tutelar Noroeste é um pouco daquilo que elas escutaram hoje, que viram hoje, né, que assistiram. Queria agradecer também a Olívia, a Anália, a Flávia e a Laísa, né, porque quando chega o convite, o conselho tem que deliberar para falar, nós vamos ou não vamos, mas nós já temos essa estratégia de que o máximo que a gente puder participar, de momentos como esse a gente vai participar, e as meninas então disseram não, pode ir. Então eu queria agradecer a elas também por ter deliberado para eu poder estar aqui, e da felicidade que é trabalhar com elas, enfim, porque nós somos assim ali, a Noroeste é assim, né? A região Noroeste ela tem essa característica, né? Então eu só tenho a agradecer a vocês e que essa sexta-feira seja de paz, como eu estou de branco, então é isso que eu desejo para todo mundo, uma sexta-feira tranquila e de muita paz. Obrigado pela acolhida, pelo amor e pela generosidade. É isso que eu tenho para falar para vocês. Isso aí.